Cavaleiros de Deus, Goroseis, Yonkous e Almirantes. Esses quatro, junto dos comandantes e Chichibukais, são os 6 grupos mais fortes do verso de One Piece. E cara, depois que os Cavaleiros de Deus e Goroseis mostraram que lutam, no arco de Egghead de Elbaf, surgiu um debate intenso sobre se os grupos que já conhecíamos, que são a elite da marinha e a elite dos piratas, ainda estavam no topo. Mas afinal, na sua opinião, os Yonkous e Almirantes são ou não mais fortes que os Cavaleiros de Deus e Goroseis? É isso que veremos nesse vídeo. Então, se você quer saber o resultado, assista até o final. E claro, deixa o like, se inscreve se curtiu o tema. E é isso, vamos nessa. Bom galera, Yonkous e Almirantes são grupos conhecidos como combatentes desde lá do pré-time skip. E assim, lá a impressão que tínhamos era que eles seriam os inimigos finais de One Piece. Porém agora temos os Cavaleiros de Deus e Goroseis. E como vimos, eles são poderosos o bastante para interagir com, para enfrentar personagens de nível comandante. E em certos casos até subjugá-los. Não que isso seja algo constante, afinal de contas, no caso do... como é que se fala o nome dele? Kiringan, ele foi humilhado pelo Sanji, e o Nojuro ele empatou com o Zoro. Porém, ainda assim, são personagens bastante poderosos, cujas capacidades, às vezes, conseguem interagir contra o nível Yonkou. Sem mencionar que o Akiuri tem um corpo tão duro que Luffy simplesmente sentiu dor ao socá-lo. Peter é tão rápido que foi capaz de devorar o Luffy de frente. E Shanrogue é tão poderoso que é confirmado para nós, por um dos personagens, que é mais forte que Shanks da batalha contra o Harald. E que Shanks tinha potencial para se igualar a ele, o que indiretamente indica para nós que o Shanks talvez atualmente esteja em pé de igualdade com o Shanrogue. Isso claro, se ele tiver evoluído o suficiente para isso. Ou seja, esses três seriam os mais problemáticos para os Almirantes e Yonkous, já que Garling é outro fracote que mesmo com a ajuda de um Cavaleiro de Deus e 4 demônios, ele foi humilhado pelo Shebeck. Porém galera, só esses três não farão milagre se os outros Cavaleiros de Deus e Goroseis não puderem oferecer um suporte decente. E aí que tá, eles podem ou não podem fazer isso? Bom, se estivermos falando dos Yonkous, a resposta é óbvia, tanto pra mim, tanto pra eu quanto pra vocês, que não, simplesmente não adiantaria nada. Isso porque, cara, na moral, se o Luffy sozinho já é capaz de enfrentar 3 Goroseis, então é praticamente óbvio que Shanks e Barra Branca juntos iam acabar com a raça dos 5 Goroseis. E se a gente levar em consideração os outros 5 Yonkous restantes, que é o Luffy, Barba Negra, Kaido, Big Mom e Bug, os 5 definitivamente iam dar conta dos Cavaleiros de Deus. Isso não seria uma luta, seria simplesmente um massacre unilateral. Ainda mais porque Luffy e Shanks, obviamente, iriam ensinar para os Yonkous a como utilizarem o Haki do Rei para ferirem os Tenryubitos em combate. Mas os Almirantes, eles poderiam lidar com os Cavaleiros de Deus e Goroseis? Bom galera, nós sabemos que os Almirantes eles não estão na mesma quantidade que os Yonkous. Afinal de contas, os Yonkous têm 7 membros, os Almirantes têm apenas 4, que são Kizaru, Ryukugyu, Fujitora e Aokiji. Além disso, eles também não têm Haki do Rei, então como é que eles vão vencer se não tiverem poder para bater de frente? Bom galera, na minha humilde opinião, os Almirantes têm poder mais do que o suficiente para conseguir subjugar os Cavaleiros de Deus e Goroseis, se for depender puramente do poder de combate. Isso porque os Almirantes são equivalentes aos Yonkous, como as frases do Garp, do governo e da marinha mostram para nós. O que quer dizer que Ryukugyu e Fujitora poderiam facilmente lidar com os 5 Goroseis se eles lutassem juntos, enquanto o Kizaru e o Aokiji poderiam cuidar dos Cavaleiros de Deus. Ainda mais porque esses caras são tão fracos que o Luffy só não pôde enfrentar os Goroseis porque eram 4 deles lutando juntos. Porém, quando era um embate individual, a gente viu como é que o Luffy lidava com isso facilmente. Como quando na cena em que ele está com um prédio na boca do Peter, esmagou o Saturno e lançou o Mars pro além. Além de também ter dado um shot no Summers. Se não me engano assim que se fala bem, Summers. Acho que é assim. Ou seja, os Goroseis e Cavaleiros de Deus
são Mighty Tires totais, cara. Afinal de contas, quando foi contra o Kizaru em X1 focado, Luffy não teve essa moleza. Pois, além de ambos terem empatados, devo lembrar para vocês que o Luffy sentiu pavor diante da presença do Kizaru, devido ao tamanho de poder que o almirante possuía. Sem mencionar também que o Luffy estava até lutando com uma gotinha no rosto. E cara, isso é um detalhe importante que muita gente não considera, mas é importante sim levar em conta, porque essa gotinha simboliza tensão. Significa que o Luffy reconhecia o Kizaru como uma ameaça real e que estava levando aquela luta a sério e não estava brincando, como os fanboys do Luffy, né, tendem a dizer. Brincando ele estava com Rob Lute e com Gorosei, Saturno, que realmente ali você pode dizer que realmente estava brincando, estava até zombando deles. Agora contra o Kizaru não, cara, ele não estava brincando, ele estava levando realmente o Almirante a sério, o que demonstra uma diferença clara de poder entre o Almirante Kizaru para com Gorosei Saturno e para com todos os Goroseis praticamente. Além disso, a recompensa de 3 bilhões do Kizaru, Ryukugyu, Fujitora e Garp Velho demonstra uma similaridade em poder de combate entre eles, pois a recompensa deles, imposta pela Cross Guild, reflete a recompensa que eles teriam no mundo dos piratas. Prova disso é o Chase Drake. Ele no pré-time skip como ex-contra-almirante valia 200 milhões. E sabe qual é a recompensa que a Cross Guild botou para os contra-almirantes? Exatamente 200 milhões. Isso mostra que a recompensa de 3 bilhões dos almirantes e do Garp Velho é exatamente a recompensa que eles teriam se fossem piratas. Ou seja, ambos os 4 estão em nível Yonkou, porque a recompensa de 3 bilhões para cima é recompensa de patamar Yonkou. Prova disso é o Mihawk, Barba Negra e o próprio Luffy, que vai em 3 bilhões e podem vencer imperadores. Aliás, 3 bilhões é uma recompensa até maior do que a que o Barba Negra tinha no início do pós-time skip, que era 2 bilhões, 200 e pouco, e mesmo assim o Barba Negra é Yonkou, que mostra que 2 bilhões mesmo já é uma recompensa de nível imperador. Só que assim, não venha usar como contra-argumento Law e Kid por valer 3 bilhões, porque tipo, todo mundo sabe que eles só valem esse valor para reduzir a importância do Luffy, porque a realidade é que eles deveriam valer 2 bilhões por precisarem lutar juntos para vencer a Big Mom, enquanto o Luffy, por sua vez, deveria valer 4 bilhões e 800 milhões por vencer o Kaido sozinho e ser o Nika. Falando nisso, 2 bilhões parece ser a recompensa daqueles que precisam da ajuda de mais um indivíduo para conseguirem vencer Top Tiers, já que Law e Kid valeriam 2 bilhões individualmente se não fosse essa palhaçada do governo. Ou seja, não é realmente a recompensa de alguém que possa sozinho vencer o imperador, como é o caso daqueles que valem 3 bilhões. Portanto, vendo esses detalhes, é certa a superioridade em poder dos almirantes. O que quer dizer que o único dos Goroseis Cavaleiros de Deus que poderia enfrentar um almirante num contra um é o Shanroku. Porém, eu duvido que vencesse ao QG. E apenas uma pessoa não vai fazer milagre contra 4 sujeitos de mesmo nível, se os outros não puderem acompanhar direito. Todavia, eu sei o que vocês devem estar pensando, né? Vocês devem estar pensando que isso é inútil, porque os Cavaleiros de Deus e Goroseis são imortais, e os almirantes não têm hack do rei. Porém, galera, é aí que você se engana totalmente, porque mesmo que eles sejam imortais e mesmo que os almirantes não tenham Haoshoku, ainda existem 2 formas dos almirantes derrotá-los, que no caso é simplesmente desmembrando eles e deixando essas suas partes separadas distantes uma da outra, pois como mostrado com Summers, o corpo deles parece ser uma espécie de polo magnético, que quando desmembrado, ao aproximá-lo surge uma força que puxa eles de volta para se reconectar. Ou seja, uma forma simples de você vencê-los é só você separá-los, as partes de seu corpo, e deixá-los distantes uma da outra, já que eles não mostraram que podem voltar desse modo. Ou simplesmente eles podem prender essas partes desmembradas, como o Sanji fez. E, gente, para os almirantes isso é uma coisa muitíssimo fácil, porque, mano, olha as habilidades deles. O Ryukugyu literalmente tem a fruta da floresta. Ele pode prender as partes desmembradas em seus galhos. O Fujitora pode prendê-los com a gravidade.
E o Aokiji nem precisa disso. Ele pode simplesmente congelá-los. Que se eles não tiverem poder para quebrar o gelo do Aokiji, que é algo que eles definitivamente não têm, eles vão ficar presos ali para sempre, imobilizados. Ou seja, é derrota. Uma outra maneira talvez possível de vencê-los é simplesmente destruindo o corpo deles por completo. Isso é uma coisa possível para o Almirante Kizaru. Afinal, se a Gun com metade do corpo da Gun foi destruído por um tiro do Usopp, imagina o que aconteceria se o Kizaru lança um laser nela. Sinceramente, não ia sobrar nada do corpo dela. Será que ela voltaria se isso acontecesse? Eu acho que não. Até porque os Cavaleiros de Deus e Goroseis, eles podem ser ditos imortais. Mas a gente não viu se eles são capazes de voltar se o corpo deles por completo for destruído. Contudo, outra coisa que também funciona seria os almirantes incapacitá-los e pegar seus corações metálicos e então destruí-los. Afinal de contas, se até o Zoro, junto dos gigantes, conseguiu ter essa simples ideia, eu acho meio óbvio que os almirantes também conseguiriam ter, pois seria como menosprezar a inteligência deles em comparação ao Zoro e os gigantes, se vocês dissessem que os almirantes não conseguiriam ter essa ideia. E se a gente considerar o Akainu na equação, aí que as chances dos Cavaleiros de Deus e Goroseis realmente caem para zero, porque tipo, destruir os corpos deles por completo e seus corações metálicos seria mamão com açúcar para o cão vermelho. No fim das contas, os Cavaleiros de Deus e Goroseis realmente não são grande coisa assim. Claro, eles são mais fortes que a maioria dos Chichibukais e mais fortes que a maioria dos comandantes. Porém, eles não são realmente chefes finais. Eles estão mais para subchefes. Ou seja, personagens que outros que não são trio monstro irão enfrentar e derrotar no final da série. O que quer dizer que os almirantes e Yonkous ainda estão no topo absoluto, como os grandes chefões de One Piece, ao lado de Mu e Mihawk, já que eles sim serão combatidos pelo próprio trio monstro, e não esse bando de NPC fracote que só apareceu para mostrar como que os protagonistas evoluíram. Mas e aí, vocês concordam, discordam? Deixem aí nos comentários a sua opinião, e se você assistiu até aqui, deixe a sua inscrição. E é isso, até a próxima. Tchau!